Nesta aula aprenderemos como os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial e também as invasões japonesas. O Japão, desde o início do século XX, vinha demonstrando intenções imperialistas no sentido de expandir seu território, ocupar outras regiões. O Japão invade a Coreia, invade a China e cria ali um governo. Acontece que em 1920 em diante, os Estados Unidos, percebendo que o Japão tinha interesses expansionistas, os Estados Unidos começa a proibir que os países ali no Pacífico não comercializassem com o Japão e daí não vendesse para o Japão insumos e outras mercadorias. É daí que começa essa rusga entre Japão e Estados Unidos. Os primeiros passos do Japão foram coroados de sucesso. O Japão tinha invadido a China, tinha invadido a Indochina, Birmânia, Singapura, e era projeto do Japão alcançar o sudeste da Ásia. Mas para alcançar esta região da Ásia era preciso passar pelo Havaí. O Havaí era território americano. E nas ilhas do Havaí havia uma base militar chamada Pearl Harbor. A educação japonesa, desde então, era voltada para o nacionalismo, militarismo e inculcava nos alunos, desde tenra idade, que o Japão fosse uma nação superior às demais nações. Beleza. Então, a partir de 1920, 1930, o Japão tinha criado, no Japão, em território japonês, toda uma política voltada para a expansão e também uma educação para formar jovens com a mentalidade de que o Japão fosse uma nação superior às demais nações. Então havia todo um esforço que levava, na época, o Japão, os japoneses a desejar a guerra. Acontece que para chegar no sudeste da Ásia era preciso passar pelos Estados Unidos. O Japão, neste período, o Japão já via nos Estados Unidos um rival econômico. Havia um almirante japonês na época chamado Yamamoto. Este almirante, ele sabia que o Japão não tinha força militar suficiente para enfrentar os Estados Unidos. Entretanto, a cúpula japonesa, o alto comando das Forças Armadas japonesas, desconsiderou este fato. A alta cúpula do Japão achava que os Estados Unidos não tinha força bélica suficiente para enfrentar o Japão. Yamamoto, general da época, ele discordava, ele sabia que os Estados Unidos tinha estratégias aí e tinha força bélica para enfrentar o Japão, mas obedecendo os seus superiores, ele elabora toda uma estratégia aí para atacar a base militar em Pearl Harbor. Este ataque ele aconteceu em 7 de dezembro de 1941, conforme as imagens que vocês verão a seguir. Uma data que será tida como infame.
em guerra. Até o exato momento, os Estados Unidos não olhava para a Segunda Guerra Mundial com bons olhos, digamos assim. Havia a política interna dos Estados Unidos não era favorável a entrar na guerra. Até este momento, o Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, observando o cenário de guerra na Europa, ele percebe que a Europa estava por um triz. A Alemanha já havia invadido a França, os Países Baixos, a Bélgica, Dinamarca. A França, aliada da Inglaterra, estava já em frangalhos, ali dividida entre a Alemanha e o Reino de Vichy, pelo general Pétain. Winston Churchill, em diversos momentos, procurava convencer o presidente americano a entrar na guerra. Mas entrar na guerra não fazia parte do presidente americano, o democrata Franklin Roosevelt. Entretanto, depois da manhã, que foi 6 horas da manhã de 7 de setembro de 1941, Roosevelt, com as Forças Armadas e a alta cúpula americana, não viu outra alternativa senão declarar guerra ao Japão. E essa guerra é declarada no outro dia, 8 de dezembro de 1941. Logo quando os Estados Unidos declaram guerra ao Japão, a Alemanha de Hitler, no dia 11, 3 dias depois, 11 de dezembro de 1941, ele declara guerra aos Estados Unidos. Pausa. Depois que os Estados Unidos declarou guerra ao Japão no dia 8 de dezembro, 11 de dezembro a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos, aconteceu o seguinte: o Japão, o governo japonês lança uma propaganda, divulga uma propaganda no Japão de que a marinha japonesa obteve uma grande vitória. Os japoneses pensavam que os alemães frustrados, tendo sido atacados de uma forma inesperada, não teria força para poder reagir ao Japão. E assim o caminho seria aberto para chegar na Ásia. O Japão não queria invadir os Estados Unidos, mas queria tirar os Estados Unidos do seu caminho. Acontece que no outro dia, como eu falei ainda agora há pouco, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão, e então o cenário muda. Até os Estados Unidos declarar guerra, como eu falei agora há pouco, o cenário da Segunda Guerra Mundial estava muito favorável às forças do eixo. Todavia, quando os Estados Unidos entra na guerra, as coisas começam a mudar. E o ponto fundamental aí da mudança de trajetória dos rumos da Segunda Guerra Mundial chama-se a Batalha de Midway. Nesta batalha acontece no Oceano Pacífico, tanto pelo mar quanto pelo ar. E Yamamoto, ele elabora um plano. Nos 4, 5 meses de 1942, Yamamoto está ali elaborando o plano. Qual era o plano? O plano era atrair as Forças Armadas americanas. Ele faz com que os seus soldados sejam dispersados para atrair a frota naval americana e assim formar uma armadilha aos Estados Unidos. No finalzinho de maio, agências secretas, a inteligência americana, por meio da criptografia, consegue codificar o plano secreto dos japoneses. E quando esse plano secreto é
decodificado pela inteligência americana, das Forças Armadas americanas, os Estados Unidos fica conhecendo qual seria as estratégias do Japão, o que facilitou os rumos da guerra. A Batalha do Pacífico se dá também pela posse de uma ilha chamada Midway. No roteiro de estudos, em alguma página da internet, é fácil encontrar desta forma: Atol de Midway. O que é um atol? No roteiro deixei explicado, mas em questões geográficas, é uma ilha onde tem um lago no meio da ilha. Então, a Batalha de Midway, a Guerra do Pacífico, ela se dá neste território aí, nessa ilha de Midway. Vencer a Batalha de Midway, a Guerra do Pacífico, deu aos americanos e aos aliados uma nova esperança. Para os americanos, a vitória nessa guerra mudou todos os rumos da guerra. O Japão começa a sofrer várias baixas e no final da guerra os Estados Unidos envia 2 bombas atômicas lá na ilha japonesa. Vale observar também uma estratégia do Japão, que eram os kamikazes. Quem eram os kamikazes? Eram os pilotos de avião e eles jogavam o avião em direção às bases militares americanas e com isso pilotos cometiam suicídio. É isso. As imagens a seguir, vocês verão um trecho do filme A Batalha de Midway. O filme foi lançado em 1942, mas a seguir vocês verão um trecho deste filme. Este filme contém personagens, os atores, é uma obra de encenação, na verdade, de representação, mas o diretor, de forma bem habilidosa, ele mescla os atores com algumas cenas reais que aconteceram neste episódio aí. Um grande abraço.
JetBlue.